Olá, eu sou a Fátima Correia. Eu sempre começo os vídeos me apresentando, porque tem muita gente que não me conhece ainda, né? Então eu me apresento aqui. Eu estou gravando esse vídeo, mas eu tenho muitos outros, né? Muitos não, deve ter uns 10 lá, né? Outros vídeos, e eu gostaria que você assistisse também, tá? E eu posto no YouTube, Kawaii, TikTok, então tudo certo, tá nos outros canais também. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a gratidão. E eu quero linkar isso com as doenças. Porque uma pessoa me pediu isso, eu espero que você esteja assistindo aí. E se você assistir e achar que eu falei pouco, porque às vezes a gente, os vídeos são curtos, a gente vai pincelando só. Às vezes não explica do jeito que a pessoa queria. Então é só você falar comigo, né? Você tem meu telefone, fala comigo. E aí a gente conversa melhor, com um tempo mais longo e fala sobre isso. Lembrando sempre que cada caso é um caso. Porque muitas vezes a gente fala das pessoas doentes. Que a pessoa é uma pessoa muito boa, e realmente ela é. Às vezes a pessoa foi boa como aluna, foi boa como filha, foi boa como pais, né? Filhos, pais, tudo, ela fez tudo certo, né? Sempre foi uma pessoa de boa índole, uma pessoa honesta. E no final da vida ela tem uma doença que joga ela numa cama. Às vezes a pessoa tem um AVC e fica lá, às vezes 2, 3 anos ou até mais, em sofrimento. Aí nós vamos avaliar. Aí tem pessoas que também são muito boas. E aí às vezes eu ouço, né? Nossa, teve um câncer já quando descobriu, já não tinha mais jeito, a pessoa ficou sofrendo aí por um período e desencarnou. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes essas pessoas pedem para ter essa doença quando elas vêm para cá. Elas sofrem com a doença? Claro que sofrem. Mas se essas pessoas sofrem com resignação e essas pessoas são gratas, com certeza elas pediram essas doenças. Aí por que a gente pede as doenças? E aí você fala, mas será que eu fui idiota e pedi essa doença? Não, você não foi idiota, você foi corajosa. Porque para pedir uma doença, para ter um sofrimento, a pessoa tem que ser corajosa, porque nós temos tudo que aconteceu conosco em outras vidas, eu já falei para vocês aqui, já falei em outro vídeo aí, que fica impresso no nosso espírito, ou na nossa alma, como queiram, né? E essas coisas, muitas vezes, como o véu do esquecimento não é tão espesso assim, a gente se lembra, se recorda de algumas coisas, alguns flashes, né? Enfim. E essas pessoas, elas vão sentindo isso, essa necessidade dessa doença. Muitas vezes elas já pediram lá atrás, antes do reencarne. E muitas vezes elas vão chegando a uma conclusão que é bom esse sofrimento. Vou ser sincera para vocês, eu não gostaria, eu sempre falo que eu gostaria de dormir e nem acordar, sabe? Já acordar do outro lado lá, para não ter esse sofrimento e não fazer ninguém sofrer. Porque quando uma pessoa está doente, está numa cama entrevada lá, toda a família é envolvida, toda a família entra em sofrimento. E eu não gostaria de passar por isso, mas eu não sei o que eu pedi lá. Porque eu sempre brinco, né? Quando a gente está do lado de lá, a gente acha que tudo é mais fácil. E quando a gente chega aqui, não é bem assim. A gente pede muitas coisas, mas muitas coisas a gente tem esse sofrimento. Então, se essa pessoa é resignada, ela é grata, provavelmente ela pediu. E ela vai passar por isso para ela ganhar tempo, né? Vamos dizer assim, ela vai ganhar tempo. E lembra que nós temos o livre-arbítrio? Muitas vezes tem pessoas que adoecem. Por quê? Porque não se cuida. Ela bebe muito, ela faz uso de drogas lícitas e ilícitas. Lembrando que remédio também é uma droga. E lembrando que tem uma frase que o pessoal todo mundo está usando aí, né, que está muito conhecida, é assim: a diferença entre o remédio e o veneno é uma gota. E realmente é verdade.
Então nós conhecemos pessoas que aí elas hoje eu tô com dor de cabeça, ela toma um remédio para dor de cabeça. 2 horas depois ela tá com dor, tá com problema no estômago ou no fígado, ela toma um remédio para o estômago. Aí daqui a pouco ela tá com outra coisa, ela toma para outra coisa. Então o que essa pessoa está buscando? Adoecer o corpo. Mas porque nós podemos escolher, pasmem, quem já leu os livros do André Luiz sabe, nós podemos escolher inclusive doenças. E muitas vezes nós viemos com doença em algum órgão, com algum problema, porque nós provocamos isso. E às vezes a pessoa não pediu a doença e ela vai ter que passar por isso. Se ela quiser vir para resgatar os débitos dela, para os débitos de vidas anteriores, ela vai ter que passar por essa doença. E aí nós temos os casos das encarnações compulsórias, que as pessoas têm dívidas e elas têm que vir pagar. Elas nem querem voltar e elas são obrigadas a voltar. Elas não querem ter doenças e elas vão ter essas doenças. Muita gente nasce com problemas como uma autoproteção. Aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu primeiro livro que eu escrevi. Vou falar só um resuminho, onde tem um personagem que ele cometeu suicídio 2 vezes. Então ele colocou fogo na casa que ele morava para morrer. Ficou lá dentro para morrer queimado. E aí ele veio numa outra encarnação e o que ele fez de novo? Ele cometeu o crime e ele se matou. Cometeu outro suicídio. Dessa vez ele se enforcou. E ele foi para lá. A primeira vez ele passou muito tempo no umbral, ele sofreu muito lá. Teve oportunidade para voltar, para conviver com as pessoas, com as mesmas pessoas, para ver se eles melhoravam entre si. Eram 3 pessoas que precisavam melhorar muito. E ele, excepcionalmente, era o pior, né? Porque ele cometeu suicídio. Porque tirar a própria vida é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Muitas vezes a pessoa acha que vai fazer uma coisona, né? Mas é a pior coisa que ela pode fazer. A segunda vez que ele cometeu suicídio, ele ficou no umbral por muito tempo, mas ele não ficou, porque o umbral, eu já falei para vocês, que não é uma coisa só. É como se fosse os bairros de uma cidade. Você está no centro, é uma coisa, e conforme você vai se afastando, os bairros vão ficando piores ou melhores. E lá tem você chega no umbral, o lugar não é ruim, não é? É um lugar que não é uma maravilha, mas tranquilo, é um lugar tranquilo. Conforme você vai se aprofundando, você vai chegando, você vai sentindo o cheiro ruim, você vai encontrando com pessoas que não tem mais nem a forma humana direito, a forma já é monstruosa. Então ele chegou, esse personagem do meu livro, ele chegou nesse ponto, porque ele fez muita coisa errada, tal, muito desejo de vingança, então ele chegou nesse ponto. Aí ele teve uma nova oportunidade de reencarnar aqui na Terra, só que ele veio com problemas físicos, né? Ele não conseguia, ele precisava dos outros para fazer as coisas para ele, para cuidar dele. Ele passou a vida dele, teve uma vida mais ou menos curta, né? Morreu jovem, mas ele passou o tempo dele numa cama. E ele também tinha um problema cerebral. Ele não raciocinava direito, enfim. Por que ele veio assim? Ele veio assim como uma benesse, para que ele não sofresse novamente, não cometesse suicídio novamente. Por que acontece isso? Aí voltando nas doenças, se você não tiver gratidão, não tiver resignação, não vai adiantar. Você não vai melhorar com essas doenças que você muitas vezes pediu, ou muitas vezes você não pediu, mas você aceitou. Entendeu? E aí, olha, gente, eu vou encerrando por aqui para não ficar muito longo. E eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, TikTok, Kawaii, né? E porque eu fico feliz quando eu vejo mais visualizações, então eu gostaria de ficar mais feliz.
Vou encerrando por aí e eu volto oportunamente. Se vocês quiserem, como eu falei, se vocês quiserem vídeos mais curtos, eu faço vídeos mais curtos e posto mais vezes, ok?